Agora investigando. Cláudio. Agora não, tá? É se você não passar nem. Valeu, pessoal. Desculpa aí o atraso, hein? Deixa eu ligar aqui o meu vídeo. Tô ouvindo lá daí, pessoal? Admitir. Breno. Ok. Lá. Ok. Tem alguém me ouvindo aí, pessoal? Pessoal. Tem alguém me ouvindo? Sim, senhor, professor. Aí. Aí agora? Ok. Me ouvindo aí, pessoal? Estou. Sim. Que bacana. Uhul! Olha o João no pedaço aí. Mariane. Estou admitindo mais uma turma aqui. Laura. E aí, Laura? Ok. Ok. Alô, pessoal. E aí, Bacinho, animado? Deixando barba crescer igual o professor, né? Será que essa turma está me ouvindo aí ou não? Vamos lá, vamos arrumar, né, o cabelo, a barba. Primeiro de tudo, pessoal, uma boa noite para vocês. Satisfação em estar vendo esse pessoal novo aí. E hoje nós vamos abordar dois temas com vocês, dando continuidade e terminando de falar sobre o justnaturalismo e, ao mesmo tempo, também abordando as questões de avaliação de vocês, que vai ser a partir do dia 16. Dia 16 e 18 vão ocorrer a segunda avaliação de vocês. Então, já gostaria de deixar algumas questões já elaboradas que eu fiz aqui. Então, vocês tomem nota das questões que nós vamos falar no final do nosso encontro. Ok? Muito bem. Nós hoje vamos falar de Kant, o filósofo Kant, do direito no pensamento kantiano. Kant talvez seja um dos principais representantes do naturalismo moderno, portanto, antropocêntrico e racionalista. Porém, antes de entrar diretamente na questão do direito em Kant, é importante nós lembrarmos dois fatos sobre Kant para vocês fazerem a provinha de vocês. Primeiro, Kant é o pai da filosofia contemporânea. Em geral, é considerado o pai da filosofia contemporânea. E, em segundo lugar, é bom lembrar que Kant é o filósofo que mais vai influenciar a filosofia jurídica no século XX. Esse ponto é importantíssimo para vocês, que nós vamos estar colocando lá qual é o filósofo que mais influenciou a filosofia do direito no século XX, e vocês não tenham dúvida, coloca lá logo Kant, tá bom? Kant nasceu, como eu disse para vocês, ele é alemão, ele nasceu em 1724 e morreu em 1804, até que viveu bastante para a época.
não é mesmo? A obra na qual Kant trata do direito é especificamente na sua obra Metafísica dos Costumes. Eu vou repetir, porque esse assunto vai estar na prova, então a gente manda ver, não é mesmo? Com relação à repetição da obra que vai estar lá para vocês. Só um momentinho, estou regulando o som aqui. O som, João? Então, acho que é aqui. Está sem som, né? Ok. Eu acho que o som agora está melhor. Isso mesmo? Agora foi. Muito bem, pessoal. Estão ouvindo agora, né? Acho que deve estar melhor. Mesmo? Vocês não estavam ouvindo e estavam tranquilos aí, não é mesmo? Muito bem. Repetindo para vocês. Agora acho que o som deve estar chegando melhor. Ok? Estão passando por necessidade por causa da pandemia. Tem alguém com a televisão ligada aí. Ok. Muito bem. Voltando lá, falando para vocês. A obra na qual Kant trata do direito é na obra dele Metafísica dos Costumes, escrita em 1796. A primeira parte dessa obra, Metafísica dos Costumes, é exatamente onde Kant trata da sua teoria do direito. Agora, antes de entrarmos diretamente na questão da filosofia do direito em Kant, é interessante nós fazermos uma distinção entre moral e direito que Kant faz. Por quê? Essa distinção que Kant faz entre moral e direito é a distinção aceita até os nossos dias. Quando nós falamos isso é do campo da moral, isso é do campo do direito, a doutrina que se segue é aquela de Kant. Qual é a diferença entre o direito e a moral? Para Kant, a moral é o mundo da interioridade. É o mundo que o sujeito legisla a si mesmo através dos imperativos categóricos. Mesmo, haja de tal forma que a sua ação tenha um valor universal e que todos agindo daquela forma estariam agindo corretamente. Muito bem. Enquanto a moral é o mundo da interioridade, o mundo da subjetividade, o mundo da autonomia, em que o sujeito autolegisla, o direito, para Kant, é o mundo da exterioridade, da coercitividade, em que o indivíduo age segundo leis feitas não por ele, mas pela autoridade do Estado. Então, duas coisas podem aqui chocar a gente. Um é o mundo da moralidade, o sujeito se autodetermina o que é certo fazer, através dos imperativos categóricos, e o outro é o mundo do direito, onde o indivíduo obedece leis feitas por outra autoridade que não ele. Então, dois mundos, o homem vive no que ele chama de reino do dever. Nós temos deveres pessoais, que são deveres morais, e temos deveres sociais, que são o mundo do direito. Muito bem. Como Kant entende o direito? Kant entende a teoria do direito como o conjunto das leis suscetíveis de uma legislação externa. Legislação externa. O que significa, mais uma vez, lembrando a vocês que para Kant o princípio do direito não é o princípio que eu dou a mim mesmo, mas é aquele que o Estado nos dá. E em nome da humanidade, em nome do respeito ao outro, eu o sigo. Muito bem. E qual seria o princípio geral, universal do direito? Diz Kant, é justo toda ação... Pera, vou colocar o André Lobo aqui no pedaço e a Laura, senão eles me batem. Só um momentinho. Vamos aqui. E o André Lobo. Vamos lá. Ok, coloquei. A Laura e o André Lobo.
Senão a Laura bate no André Lobo e nós ficamos na merda aqui. Mesmo? Segundo Kant, existe um princípio universal que rege o direito. Qual seria esse princípio universal que rege o direito? Vocês vão ver que depois Kelsen vai falar isso na teoria pura do direito, chamando de norma hipotética fundamental. Kant também admite um princípio universal que rege o direito. Diz ele o seguinte: é justa toda ação que por si ou por sua máxima não é um obstáculo à conformidade da liberdade, do arbítrio de todos, com a liberdade de cada um, segundo leis universais. Veja bem, pessoal, para nós hoje, falar em leis universais, direitos universais do ser humano, todo esse conceito ele é kantiano. Essa crença de que existem leis que todo mundo na face da Terra, por ser humano, obedece. Isso nós chamamos universalismo jurídico. O que significa? Se pode fazer leis jurídicas iguais para todos, uma vez que todos têm a mesma natureza, se inclinam a obedecer as mesmas leis. Vocês já sabem que esse universalismo jurídico, muitas vezes é contestado pelo particularismo jurídico. É a crítica que se faz aos direitos humanos de 1948, exatamente porque a obra que mais influenciou a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da ONU foi a obra kantiana Metafísica dos Costumes, juntamente com a obra que eu citei para vocês na aula passada, no nosso conto passado, o Direito da Guerra e da Paz, de Hugo Grossio. Muito bem. E qual seria essa lei universal do direito? Qual seria essa lei universal que rege o direito? Seria, segundo Kant, haja exteriormente de modo que o livre uso do teu arbítrio, ou seja, a sua liberdade, possa conciliar com a liberdade de todos, segundo uma lei universal. Imagine vocês, o Robert Dionísio está aí, que é filósofo, né? Imagine vocês, eu agindo segundo uma lei universal que respeitasse o direito do mundo árabe, que tem uma visão de ser humano, de mulher, de família totalmente diferente da minha, por exemplo. Seria possível esse haja exteriormente, de modo que o livre uso do teu arbítrio, ou seja, da tua liberdade. Vamos ver aqui, isso vai estar na prova para vocês. Estou admitindo a Valesca Angelini. Vamos lá. Haja exteriormente, independente se isso é certo ou errado, a lei seja certa ou errado, não é questão de moral, é de direito. Haja exteriormente de modo que o livre uso do teu arbítrio, ou seja, da tua liberdade, possa conciliar com a liberdade de todos, segundo uma lei universal. Esse princípio, para vocês que vão fazer concurso na área federal, vai cair no concurso para vocês, tá bom? Agir exteriormente, essa é a lei universal do direito, de modo que o livre uso do teu arbítrio possa conciliar com a liberdade de todos, segundo uma lei universal. Vocês acham, a pergunta que a gente faz a Kant, é que todos se inclinam a obedecer leis universais? Ou nós não estamos muito mais vinculados a obedecer leis culturais e nacionais, independente se fere ou não outros povos? O que o homem inclina mais, segundo vocês? Lembrem vocês que Kant se apoia numa ideia fortemente defendida pelo iluminismo. Kant é o máximo do iluminismo alemão. A ideia de humanidade. Essa ideia de universalismo, que ele retirou lá dos estoicos. Igual a coisa também do cristianismo, né? A ideia de humanidade. Muito bem. O direito, portanto, vai dizer Kelsen, é a soma daquelas condições sob as quais uma lei universal pode coexistir com o livre-arbítrio de uma pessoa, com o livre-arbítrio dos demais. Ou seja, é uma lei que permite com que a minha liberdade possa conviver com a liberdade de cada um de vocês. Ou seja, o direito
é aquele que coloca uma diversidade de liberdades, uma diversidade de interesses de acordo. Por isso, para Kant, vocês podem anotar, a principal característica do direito é a coercitividade. Ele é coercitivo, exterior e coercitivo. Exterior porque não sou eu a fazer o direito, é o Estado a fazer o direito. E coercitivo porque ele coloca os vários arbítrios segundo a mesma finalidade. Muito bem. Para Kant, o direito não tem origem em Deus, nem na natureza humana. Aquilo que para os medievais diriam que Deus é a origem do direito, ou aquilo que alguns modernos dizem que é a natureza humana. Então vai dizer Kant. Kant afirma que o direito não tem origem nem em Deus, nem na natureza humana, mas em uma simples convenção ou contrato. O direito se fundamenta exclusivamente numa simples convenção ou contrato. Porque somente uma convenção humana pode estabelecer as condições sob as quais a liberdade de um pode coexistir com as liberdades do restante das pessoas. Muito bem. Se, então, o direito não se fundamenta na nossa natureza, se o direito não se fundamenta em Deus, se fundamenta na convenção. Que convenção? Convenção de toda a natureza. A primeira convenção é o pacto que realiza o Estado. Aquele que permite que o Estado tenha o monopólio da violência. Então, isso se fundamenta não na natureza humana nem em Deus, mas nos pactos e nas convenções. E aqui ele é um ferrenho defensor de Montesquieu e Rousseau, e também Hobbes. Os pactos devem ser necessariamente observados. Todos eles. Kant acreditava na possibilidade de uma paz perpétua. Na possibilidade de que os homens, sendo da mesma natureza, chegassem a convenções universais, declarações universais em que todos poderiam obedecer, eliminando-se as forças armadas de todos os países, seguindo os pactos estabelecidos, e a humanidade poderia viver sem guerra. Vocês percebem essa utopia, não é mesmo? Que Kant herda do iluminismo. Muito bem. Gostaria de lembrar para vocês que Kant, ao dividir o direito, ele segue aqueles princípios gerais de Ulpiano. Ulpiano não que nasceu no Ceará, viu, pessoal? Ulpiano que nasceu no Império Romano. Só que ele modifica alguns pontos, mas a base essencial é a seguinte. Vocês devem estar lembrados dos preceitos de Ulpiano, né? Vou falar aqui para vocês colocá-la na prova de vocês. Viver honestamente, não lesar a ninguém e dar a cada um o que é seu. Eu queria falar isso em sala de aula, e se eu não falei, é capaz que é bem capaz que o Rivaldo deve ter falado para vocês em latim. Mesmo? Honeste vivere, nemine ledere, suum quique tribuere. Como Kant traz para a atualidade, depois de quase 2000 anos, que viveu o piano e disse esses preceitos gerais do direito, Kant diz o seguinte, olha, os preceitos gerais do direito são o seguinte, eu vou deixar para vocês no YouTube, tá bom, pessoal, essa aula, vocês podem confirmar depois. Primeiro diz ele, ser homem moral. Ser homem moral. O que significa ser moral? Ser livre. Porque aquele que não é livre não tem jeito de ser moral nem imoral, ele é obrigado. Nós vivemos no reino do nosso dever e podemos fazer ou não fazer. Então, primeiro, ser homem moral. Segundo, não prejudicar o outro. Aí está seguindo, logicamente, o famoso Ulpiano. E terceiro, entrar em sociedade com os homens, em uma sociedade
em que cada um possa conservar o que lhe pertence. Entrar em uma sociedade com os homens, em uma sociedade em que cada um possa conservar o que lhe pertence. E o que pertence às pessoas? Primeiro, a própria vida. Entrar numa sociedade em que um não respeita a vida do outro vai terminar todo mundo morto. Em segundo lugar, a liberdade. Se eu não respeito que cada um ser humano é livre, o outro também terá o direito de me escravizar. Outro fato também é respeitar o que é do outro. Porque do momento em que não respeito a propriedade alheia, o outro também pode não respeitar a minha propriedade. Então, são esses três elementos, mesmo? Ele, seguindo o piano, vai dizer o seguinte, ser homem moral, então as vacas não podem entrar em sociedade para ver segundo direito, tem que ser homem moral, não prejudicar o outro, entrar em sociedade com os homens, em uma sociedade em que cada um possa conservar o que lhe pertence. Muito bem. E aí Kant vai fazer a famosa distinção, que nós já fizemos em sala, entre direito natural e direito adquirido. Nós hoje chamamos isso de direito objetivo e direito subjetivo. O que Kant entende por direito natural? E o que nos interessa, e aqui nós terminamos o justnaturalismo para começar o justpositivismo para vocês. O que Kant entende por isso? E aí, João Vitor? Está ouvindo, João Vitor? Hã? Ô, Diego? Está todo mundo surdo? Não estou ouvindo ninguém? Opa, tô aqui, ué. Você tá acordado? Tô demais. Eu estou achando que vocês, com esse coronavírus, vocês ficaram doidões ou fugiram para o Rio Araguaia, não? O Bacinho está ali dormindo. Ali. Parece que é assim meio desbotado, precisando tomar sol. Mesmo. O pessoal tá. O Brendo aí, ó. O Brendo. Nós vamos matar porco daqui uns dias, né, Diego? Muito bem. Pois é, estamos aqui tudo descabelado aqui, porque nós estamos meio escondido. Não me fala. Esse dia a gente tem a liberdade de fazer isso. Ainda está com vida que tá bom, né? Tá bom. Eu estou com saudade de vocês, com vontade da aula. Mesmo falar bobeira de sala de aula. Isso aqui é terrível, né? Eu vou deixar para vocês essa aula no YouTube, tá bom? Vou disponibilizar para vocês, eu creio que amanhã. Bom, voltando ao assunto. Tá bom. O que Kant entende por direito natural? Mas é o seguinte, olha, o direito natural é inato, porque é um dado pela natureza, porque é dado pela natureza. Independente de qualquer ato jurídico. O Estado reconhecendo ele ou não, você o possui, segundo Kant. Por isso ele é a priori. Independente do indivíduo agir ou não, ele o tem. Enquanto o direito adquirido nasce exclusivamente de um ato jurídico. Então, o direito natural é aquele que é dado por natureza e não pelo ato jurídico. E o direito adquirido, que seria o direito positivo, é aquele posto pelo Estado. Até aqui, pessoal, nós não temos nenhum problema. Kant repete uma tese clássica. Agora vai aí para vocês um assuntozinho que vocês escrevam. E qual seria o direito natural segundo Kant? O Tiagão Salles está chegando. Ó. Aí, está viajando para a Itália, chegou. Professor, o senhor desligou seu áudio aí. Movimento abrupto. Voltou? Voltou, agora voltou. Que beleza. Vou soltar o berro aqui. Lá vai lá. Se de novo apagar, vocês me avisam. Eu não sei mexer em computador, não. Eu sou assim meio antiquado. Quando eu estudei só tinha aqueles fichários. Computador para mim dá um medo danado. Vamos voltando aqui. Vocês estão lembrados que lá em John Locke
vai estar na provinha de vocês, e ele fala de 3 direitos naturais: direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade privada. Esses 3 princípios constituem os direitos do liberalismo político de John Locke, que vão influenciar todo o sistema jurídico do Ocidente. Kant vai dizer o seguinte, que o direito natural, de fato, só existe um, aquele da liberdade. Anotem isso. Bom, para Kant, a característica do homem natural é a sua liberdade. Não é à toa que eu falei para vocês que Kant é o máximo da expressão do iluminismo. Ok? E é o conceito fundamental. E vocês sabem que essa ideia de liberdade é o que Kant admira nos americanos ao escrever a Constituição desde 1776 e será a bandeira de todas as revoluções do século XX. Muito bem. A ideia de vontade de cada ser racional como vontade universal legisladora. Pulando esse assunto para vocês, lá vai o segundo tópico do nosso encontro de hoje. Vocês estão com a caneta na mão aí? Dá um sinal para mim. Caneta, Sim. caneta, lápis. Vamos a algumas questões de prova para vocês. Essas questões eu pediria a vocês para, numa desse encontro nosso, a gente debater e a gente tentar ajudar vocês a responder essas questões. Bom, vamos lá. Primeira questão. Posso mandar ver? Em que consiste o justnaturalismo? Em que consiste o justnaturalismo? Professor, Sim, essa pergunta aí o senhor passou ela na aula passada. na aula, né? Foi, aí o senhor passou mais 3. Agora eu não sei se são as mesmas ou se foi só coincidência dessa daí Não, não é ser coincidência, igual. não. Não é coincidência, não. É a mesma coisa mesmo. É que eu quero repetir, Ah, sim. ok? Ah, tá, é continuação. Ok, É. então, desculpa aí, beleza. Não, é repetição mesmo. Quais as modalidades históricas do justnaturalismo? Se repetir, não tem problema, não. Porque eu já estou elaborando a prova de vocês. Terceiro. Professor, essa segunda aí cortou aqui para mim. Aqui. Tem como o senhor repetir a segunda? Está colocando aqui, a minha internet está colocando que está instável. Esses dias a coisa está feia, né? Aqui ele está escrito, quais as modalidades históricas de justnaturalismo? Anotou aí? Pronto, anotei. Segunda. Ok, vamos lá para a terceira. Em que consiste o justnaturalismo político de Aristóteles? E aí, ô Brendão, tá ouvindo, Brendo? Senhor, Tá ouvindo? senhor. Beleza, Alex. O André Lobo também tá ouvindo. Tô vendo o André aqui de lado. Bem,
Vamos para a quarta questão. Em que consiste o justnaturalismo cosmopolita dos estoicos? Em que consiste o justnaturalismo cosmopolita dos estoicos? Anotou aí? Lá vai outro. E aí, Brendo, anotou? Acho que sumiu todos, né? Anotaram aí, pessoal? Sim. Votamos. Vamos lá. Sim, senhor. Eu acho que tem uns caras dormindo. Eu escutei um cara falando assim, anotou. Engraçado. Que isso, senhor? Tá zoando aí minha voz? Zé Vitor. Não, tudo de boa, bacana. Satisfação ouvir vocês. Eu não estou ouvindo aqui voz de mulher hoje. O que aconteceu? Igualmente. Engraçado. É o calor que dá uma moleza na gente aí. Até que elas fugiram, né? Muito bem. O quinto aí, pessoal. Quais os justnaturalistas que influenciaram o direito romano? Okay? Sexta questão. Em que consiste o justnaturalismo teocêntrico? Em que consiste o justnaturalismo teocêntrico? Vamos lançar umas 10 hoje, e no próximo curso a gente lança mais 10. E aí vocês procuram responder e a gente faz um chat depois. Sétimo. Como Tomás de Aquino define a lei natural? Okay. Oitava questão. Características do justnaturalismo moderno. Vocês sabem fazer isso de cor, né? Vamos lá. Nona. Obras do justnaturalismo moderno. Vamos colocar obras e autores. E décimo, o direito em Kant. Aqui do direito em Kant, pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor. Vocês acham que na próxima hora a gente responde essas questões ou entra com assunto novo? Responde, ué. Não, eu tô disposto a ajudar vocês nessa questão. Eu até vou deixar um pequeno trabalho para vocês fazerem, valendo 4 pontos, viu? Aí eu vou indicar o que é para vocês lerem. Porque só tem a próxima aula e depois já começam as provas, né, professor? Pois é, então nós vamos fazer o seguinte. Na aula que vem, a gente desdobra essas questões aqui. Mesmo se for 20, a gente divide algumas dessas aqui, nome de autor, nome de obra, etc, etc.
E nós vamos responder essas questões com vocês, então. Você já pode tentando responder e aquilo... Opa, quem mandou isso aqui? Grupo Zoom, bacana. Ó, teve alguém que respondeu, já respondeu, fez a questão aqui. Quem que é representante de sala de vocês? É essa aí que tá mandando essas mensagens aí, a Laura. É a Laura, né? Hoje já tá Isso. quietinha. Não apareceu a Laura, a Valesca, Morim. Não, a mulherada. Não. O que foi, Laura? Tô meio dormindo. É? É, Sua mãe tô tem perna? cansada. Tá certo, Laura. Não, nada. Meus cabelos acordando eu. Vocês têm todo o direito, entendeu? Então, que o direito em Kant não vão fazer várias divisões, entendeu? Mas vocês tentam escrever uma síntese rápida sobre isso, vocês podem pegar em PDF o direito em Kant, da Universidade de São Paulo, ou da PUC do Rio de Janeiro. Okay? Eu vou mandar essa aula de hoje para vocês amanhã no sistema de esqueci o nome, de YouTube. Vocês poderem responder. O Roberto Dionísio, ele chegou, cara. O cara chegou. Mas, Antônio, Oi? aí esse trabalho vai valer nota? 4. Não, eu não. E aí essa síntese Ô, Laura, eu ainda não falei. entrega como pro... Ô, Laura, eu não falei que trabalho que ainda não. Ah, tá. Então a síntese é para fazer só para estudar mesmo, né? Não, ô, Laura, deixa eu explicar. Na aula que vem, nós vamos responder essas 10 questões e mais algumas, tá bom? No próximo encontro nosso, porque daqui a 15 dias já é prova. Então, o nome do trabalho eu vou passar para vocês agora. Você está disposto a anotar aí? Pode fazer até com 4. Ah, não entendi agora. É porque eu fiquei confusa porque você falou dessa síntese, só isso. Isso. Eu vou pedir para vocês agora qual que seria a síntese valendo 4 pontos. Vocês podem fazer até com 4 alunos, tá bom? Vou falar agora. Ok? O pensamento de Herbert... Olha que nome bonito, hein? Ouviram? Herbert. Não tem mudo. Agora, o sobrenome do Herbert é Hart. É H-A-R-T. Herbert Hart. Anotou, Laura? Sim, Antônio, anotei. De Herbert Hart. O que vocês vão trabalhar lá em Herbert Hart? Leis primárias e leis secundárias. Leis primárias e leis secundárias. Bom? Isso é o que vocês vão trabalhar lá. Ok. E onde que vocês vão pesquisar isso, Laura? Posso passar já o ponto? A fonte? Pode passar. É o conceito de direito em Hart. H-A-R-T. Enciclopédia Jurídica da PUCSP, PUC São Paulo. E o nome da autora é Kátia, com Y, Kozecki. Se escreve assim, K-O-Z-E-K-I. Deu para anotar, Laura? Deu, Antônio. Só recapitulando, só para ver se é isso mesmo. Uhum. É para fazer uma síntese sobre... É para fazer uma síntese sobre o pensamento de Herbert Hart, que a gente tem que trabalhar sobre as leis primárias e secundárias. Isso. E aí o livro é o Conceito de Direito em Hart,
Enciclopédia Jurídica da PUC de São Paulo, e a Isso. autora é Kátia Kozek, certo? Perfeito. Laura, você é demais. Laura, eu acho que você vai ser professora.